pamonha. Essa data, 8 de agosto, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de manter os níveis de colesterol saudáveis e assim prevenir doenças cardiovasculares como infartos e AVCs. Para conversar com a gente sobre esse tema tão relevante, a gente recebe aqui no estúdio agora um médico cardiologista, Dr. Lucas Suassuna. Segunda vez que o senhor vem por aqui, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, viu, Dr. Lucas? Bom dia. Bom dia, meus amigos. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Que energia que esse programa tem, viu? Que Doutor, bom. colesterol LDL, é o bom ou é o ruim? Então, Tem o bom e tem o vamos ruim, é? começar desmistificando uma coisa. O colesterol por si só... O meu total tá 273. Não, Erli, tá ruim? você é um caso à parte. Então a gente bora vai aqui. conversar depois que o programa acabar. Pronto. Porque senão, né, doutor? Então, o que é que acontece? O colesterol por si só, ele não é uma coisa ruim. A gente precisa do colesterol para sobreviver. Certo. A gente precisa do colesterol para produzir hormônios importantes, como o cortisol, o estrogênio, a progesterona, a testosterona. Além disso, o nosso colesterol do corpo ele tem outras funções importantes. O colesterol ele participa da produção da vitamina D, ele participa do revestimento celular, ele participa do revestimento das fibras nervosas do nosso corpo. E o que é que acontece que o colesterol ele vai ser um fator de risco para as doenças cardiovasculares de uma maneira em geral? Quando ele está em excesso. E acho que quando a gente fala em excesso, a gente não fala só no excesso do colesterol que é consumido na dieta, na alimentação. Porque na verdade a gente produz o colesterol lá no nosso fígado. Cerca de 80% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Então muitas das vezes só reduzir a ingesta da gordura não vai ser suficiente para a gente ter um bom perfil do colesterol. E esse colesterol, quando ele é produzido lá no fígado, ele se liga a duas proteínas. Tem uma chamada LDL, que o pessoal popularmente chama dizendo que é o colesterol ruim. Quando a gente olha para o LDL, na verdade, a gente está olhando para uma proteína que ela vai fazer a seguinte função. Ela vai pegar o colesterol que está lá no fígado e vai distribuir para todos os tecidos do nosso corpo. Por isso que o LDL em excesso é ruim. Você vai ter mais colesterol circulante. E esse colesterol em excesso, ele começa a acumular nas paredes dos vasos do nosso corpo. E aí é que está o problema. Ele começa a causar uma coisa que a gente chama de aterosclerose. A aterosclerose, inicialmente, ela causa uma inflamação na parede do vaso. E a partir dessa inflamação na parede do vaso, ela começa a crescer, começa a aumentar e pode formar um AVC, pode formar um infarto. E esse que é o problema. Além desses exames que ele estava até mostrando para o senhor aí, que a gente faz, né, aquele hemograma completo, quais são os outros que a gente pode estar realizando de forma momentânea, né, esporádica também, para que a gente possa estar verificando essa situação? A questão do exame é muito importante, porque muitas das vezes o colesterol não vai causar sintoma nenhum. Então a gente precisa, na verdade, da prova laboratorial, do exame laboratorial, para fechar o diagnóstico. E muitas das vezes o paciente ele acaba descobrindo que tem a dislipidemia, que é a doença que ocasiona esse colesterol ruim e elevado, quando ele já tem a complicação da doença. Às vezes o paciente ele já infartou, já teve AVC, e nessa investigação da causa que levou aquilo, você vai lá fazer a dosagem do perfil lipídico, do colesterol do paciente, você descobre que ele tinha, na verdade, o colesterol alto. Então, a prova laboratorial, a realização periódica dos exames é fundamental. Geralmente atribuem quem tem colesterol alto a pessoas que têm um peso maior, tá? Uma pessoa magra pode ter colesterol alto, eu já tô falando de mim, porque hoje eu tô mais gordinho, mas um dia desse eu tava mais magrinho, mais sequinho, e meu colesterol tava lá em cima. Isso aí acontece também com pessoas que não têm um certo peso grande também. Com certeza, e pode ter gente magra que tem o colesterol ruim alto, inclusive por herança genética. A gente tem algumas doenças genéticas, a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença que predispõe a pessoa a ter mais receptores para o colesterol ruim. Então a pessoa naturalmente ela vai ter uma expressão, vai ter uma quantidade maior do LDL colesterol. O LDL colesterol da gente, para fazer uma analogia aqui, é como se ele fosse realmente um carrinho do lixo.
ele vai pegar lá aquele colesterol do fígado e vai distribuir. Então, se ele está em excesso, Ele isso vai ser ruim. distribuir em excesso, né? E tem gente que tem essa predisposição genética. Tem gente que diz, chega lá no consultório e diz, doutor, não como nada gorduroso. E mesmo assim meu colesterol ruim está muito alto. Qual seria? É o meu caso, eu não genética como deve ser gordura e investigada. o meu colesterol sempre está um pouquinho alto, acima do pouca coisa, mas está sempre ali alto. Isso. Eu sou magra, não como isso serve gordura. tanto para o colesterol como também para o próprio triglicerídeo. Aí eu Trata já com sou o alimentação contrário. e Aí eu já sou o exercício físico. contrário, né? Que é acima do peso, mas O colesterol zero normal. de fígado é gordura no fígado, É, colesterol gordura no baixo. fígado não tem, São mas a dois taxa do parâmetros colesterol diferentes é aqui na alta. frente. A taxa do Perfeito. colesterol ruim, né? E como é que trata? Boa alimentação, exercício físico? Então, às vezes, como a gente estava falando anteriormente, às vezes só reduzir a gordura não é suficiente. A gente tem que ver a qualidade daquilo que está sendo ingerido. Então, aumentar a ingesta de fibras, hortaliças, frutas e ingerir alimentos que vão aumentar, na verdade, o HDL e colesterol. A gente já falou que o LDL ele é como se fosse um caminhãozinho do lixo. Ele vai pegar a gordura que está lá no fígado e vai distribuir. E o HDL vai fazer exatamente o contrário. Ele vai pegar aquele colesterol ruim que está em excesso no corpo, vai recolher e vai trazer de volta para o fígado. Quando é que é indicada a medicação? Em que situação que você espera aí? Não, pera, agora aqui a gente vai entrar com a medicação, porque só, e um só, entre aspas, assim, porque é muita coisa, alterar a alimentação e a atividade física não está resolvendo. Quando é que a gente tem que partir para a medicação? Que medicação é essa e quais os efeitos que ela causa no nosso organismo? Então, o remédio ele vai estar diretamente relacionado a saber se você está dentro da sua meta ou não de risco. Então, cada pessoa tem um risco cardiovascular. Isso vai depender. Por exemplo, se ela tem alguma comorbidade. O paciente que é hipertenso, o paciente que tem diabetes, ou o paciente que, por exemplo, já infartou ou já teve AVC. Quem já teve AVC ou quem já infartou, a gente diz que ele é de muito alto risco cardiovascular. Então a gente é mais rigoroso no controle do colesterol para esses pacientes. Então para eles a meta é diferente. Ele tem que ter uma meta de LDL colesterol até 50. Quem é risco cardiovascular alto, que é geralmente quem vai ter uma comorbidade, quem vai ter hipertensão, diabetes, vai ser em torno de 70. E quem não tem nada, que seria a população geral de baixo risco, deveria ter um LDL ali até em torno de 130, mais ou menos. Então, o que vai definir para a gente colocar ou não o remédio, a medicação, são essas metas. E essas medicações geralmente são de uso contínuo, pelo que eu posso observar, para quem toma. Traz outras consequências, doutor? Isso é um erro muito frequente que a gente vê. Às vezes a pessoa tem a doença, tem o colesterol alto e se interrompe o tratamento. E o tratamento ele é igual a tratar uma hipertensão, diabetes. O tratamento ele deve ser contínuo. Porque o remédio, os benefícios que a droga ocasiona no corpo, vão além da simples redução do colesterol. Lembra que a gente falou lá no início que o LDL colesterol ele causa uma inflamação na parede dos vasos. Então a medicação ela vai reduzir esse processo inflamatório também. Como é que a gente sabe que os sintomas, como é que a gente começa a sentir assim no corpo, no dia a dia? Então, pode ter alguns sintomas que são muito inespecíficos. Tem pacientes que chegam para a gente no consultório só com mal-estar geral e muitas das vezes, às vezes pode dar um pouco de tontura, de vertigem, é uma queixa comum que é relatada também no consultório. Mas muitas das vezes pode não ter sintoma nenhum. A gente pode diagnosticar o paciente só quando ele tem uma complicação maior. Quando o paciente teve um AVC, teve um infarto e na investigação da causa daquilo, você na verdade identifica que ele está lá com o seu colesterol ruim aumentado. Existe alguma frequência que a gente tem que medir o colesterol, assim, uma vez no ano, 2 vezes no ano? Tem, a população geral, a recomendação é fazer pelo menos semestralmente. 2 vezes no ano seria o recomendável. Criança. Criança E tem de que que fazer momento? também. Criança tem colesterol alto? Tem, sim. Criança tem colesterol alto, tem algumas doenças específicas da infância, as dislipidemias da infância também. E criança também pode ter infarto. Pode, relacionado doutor? a isso. É uma coisa mais Sério? rara, é um evento mais raro, mas dentro desse contexto dessas doenças genéticas que causam aumento do colesterol triglicerídeo pode acontecer também. E o emocional, doutor? Porque hoje o que a gente vive, né, é uma saúde mental completamente abalada, muita gente pressionada, ansiedade. Há alguma interferência do colesterol, do nível do colesterol, de provocar alguma alteração aí por conta justamente da nossa cabeça não estar bem? A cabeça não tá bem, aí tem aquele dia a dia desenfreado, vai ali só Estresse. como um pastel na esquina, compra entendeu? Vai ali um Conta na salgado. cachaça.
O estresse por si só com o colesterol, não. O estresse por si só é um fator de risco para outra condição, seria para o infarto, para a doença cardiovascular em si. Para o estresse especificamente, não. Mas a partir, como a Erli disse ali, a partir do momento que esse estresse está mudando o comportamento, está fazendo a pessoa ter uma compulsão alimentar, está mudando o padrão que ela ingere os alimentos, aí sim, dessa forma, indiretamente pode acabar afetando. Doutor, eu vou fazer uma, mas vou fazer outra. Você responde essa daqui depois. Cachaça, cerveja, aumenta o colesterol. Primeiro Bebida ponto. alcoólica, né? Sim. E quais são as principais complicações relacionadas ao colesterol? Ela não vai aumentar o colesterol, mas ela vai aumentar o triglicerídeo. Ela aumenta o triglicerídeo e o triglicerídeo alto, quando ele está em torno ali de 500 na população geral e maior do que 250 em quem é diabético, pode aumentar o risco de inflamação no pâncreas. 500 é alto, é, doutor? 500 é alto. O meu eu tô vendo aqui, eu tô beirando. Falta pouquinho. O álcool pode fazer o Falta triglicerídeo pouquinho pra subir. chegar a 500. É porque o álcool traz o petisco também, né? Traz às vezes o churrasco, a gordura, aquela alimentação aí que o senhor disse que foge Que também aí tem do- isso, do tem essa ideal, questão né? comportamental, né? Me diga uma coisa, bora falar de ovo? Vamos embora. Tem colesterol, não tem colesterol, tem limite por dia, não tem limite por dia. Quando eu era criança, dizia logo, tem muito hormônio, não pode comer, principalmente mulher. Aí agora se recomenda, tem gente que come uma bandeja de ovo por dia. Como é que faz? Lá em casa é 2 bandejas por semana de ovo. Então, muitos dos alimentos, eles têm colesterol. O ovo tem colesterol. O mas... ovo tá presente nos alimentos, né? Isso. No pão, o ovo tá, sei lá, na bolacha, tá no... Isso. Agora, o problema não é o ovo em si. O problema é a forma como você vai preparar o alimento. Se você pegar o ovo, coloca lá muita manteiga, muita margarina, muito alimento que tem gordura trans, aí isso sim vai ser ruim. Pega uma colher de margarina assim, joga dentro do Aí ovo, não adianta. chega, Mas fica bora- boiando. Aí nem a gracinha do Bora babosa. dizer que Dona Maria e seu Severino que estão nos ouvindo agora, eles comem ovo todo dia cozido. Qual o limite? Cozido. Cozidinho. Cozido é o melhor preparo. Se puder evitar a gema, melhor ainda, porque a maior concentração do colesterol está na gema. A clara é mais saudável. Olha aí o pulo do gato. E acho que o ponto-chave disso daí é fazer o planejamento alimentar. Porque vai depender também da quantidade de caloria que a pessoa vai poder ingerir diariamente. Então, isso é um E a quantidade de cálculo que é proteína feito. também por dia. E as Isso. principais assim, complicações assim, no dia a dia? Sem sombra de dúvida, a principal coisa que o colesterol ruim aumentado pode fazer, que a gente tem que combater, por isso que a gente diz que ele é o principal fator de risco modificável, é o infarto e o AVC. O mecanismo ruim que o colesterol causa no nosso corpo, esse mecanismo de aterosclerose, pode levar a essas duas condições, que são duas condições que no mundo causam muita mortalidade até hoje. Colesterol para quem tem hipertensão e diabetes. Como é que fica a realidade dessas coisas? Essa aí é a combinação que a gente costuma ver no dia a dia, no consultório, né? Quem já tem alguma comorbidade, quem já tem hipertensão ou diabetes, na verdade a gente vai ser mais rigoroso no controle do colesterol. Então, para esse perfil populacional, para esses pacientes, a gente acaba mais precocemente introduzindo a medicação e sendo mais rigoroso. Controla colesterol só com medicação ou tem que ter um exercício sim também? Às vezes a medicação é a coisa menos importante do tratamento. O tratamento a gente costuma dizer que ele é multifatorial. Então, reduzir a quantidade das gorduras ruins que estão sendo ingeridas na dieta, tem a questão da atividade física e tem a questão da mudança do perfil do alimento que você está consumindo. Né? Ingerir um alimento de melhor qualidade. Porque aí o alimento de melhor qualidade vai fazer ter mais HDL. E o HDL vai fazer o caminho inverso. Vai pegar aquele colesterol que está lá espalhado pelo corpo e vai trazer de volta para o fígado. Colesterol no fígado. Gestante, né? Porque a mulher muda completamente o corpo quando está gestante. Também Muda. pode ter alteração do colesterol por conta da gestação. Come não mais por necessariamente. conta da gestação. Pode, a questão hormonal acaba influenciando nisso e acaba acontecendo uma coisa comum nas gestantes, às vezes durante a gestação ou no pós-gestação elas começam a inflamar a vesícula e geralmente às vezes após a cesariana até precisa retirar a vesícula. E a vesícula ela participa do metabolismo do colesterol e por conta da gravidez, essas alterações hormonais às vezes é comum de acontecer. Ô, Erli, eu fiquei me perguntando aqui, o senhor falou que tem alguns sinais, alguns sintomas, mas às vezes é algo fulminante, como esses ataques cardíacos, né?
E como o senhor falou, o colesterol pode trazer doenças silenciosas, né? Isso me Isso, preocupa exatamente. tanto, assim, para quem está em casa agora, que a gente diz, mas eu nunca senti nada, ela nunca Eu teve tô nada, bem, mas do nunca nada fez morreu. um hemograma. Aí, Vai fazer. População adulta, passou dos 30 anos de idade, já tem indicação de começar a fazer o rastreio. e esses exames mais relacionados à parte do coração, né? O eletrocardiograma, né? A partir de que momento também é importante que se faça para evitar justamente esses ataques, nessas paradas cardíacas que a gente observa Isso. tanto, todo dia, né? O senhor tem algum dado aí que traga pra gente relacionado à mortandade, infelizmente, de pessoas por conta de Eu doenças sou médico há cardíacas? 10 anos já e ultimamente, cada vez mais de maneira precoce, a gente tem visto pacientes mais jovens Mais novos. infartarem. Isso tem sido uma rotina mais comum É mesmo, doutor. no Um dia consultório. desse a gente viu gente na academia, né? Malhando na malhando. academia. Isso. Noticiou aqui. E chamar a atenção, principalmente para quem está iniciando uma atividade física de alta intensidade, como é a academia ou corrida, antes de iniciar essas atividades, começar uma avaliação, né? Fazer uma avaliação cardiológica, fazer uns exames, fazer um teste de esforço, que é importante para detectar precocemente essas doenças. Doutor, e de um dia desse pra cá, né, o advento da comida rápida, do food, do que você compra ali, industrializado, a correria do dia a dia, né? Você fala que acompanhando esses 10 anos pra cá, mas você deve ter dados pra trás, assim. O que a nossa alimentação hoje tem interferido para esses casos de infarto fulminante hoje? Muito. Existem os piores Essa alimentos. geração de pede pelo telefone, tá Isso. aqui, vem a quantidade maior, aí você não deixa sobrar, quer comer tudo. Existem aqueles alimentos que a gente fala que aumentam mais ainda a quantidade do LDL do colesterol. São os alimentos ricos em gorduras trans. Então, dentre esses alimentos, estão aí os fast foods, os alimentos embutidos, os ultraprocessados. Então, carne gorda, picanha, pele de frango, linguiça, tudo isso é terrível. Tudo isso vai aumentar a quantidade do LDL do colesterol. Aquele corinho do frango. Terrível. Isso aí é um dos piores. É o melhor que tem, assim, torradinho. No doutor. galeto, doutor? Aquele ali é o O um dos que mais aumenta. o iFry em si, deixa eu voltar com o meu iFry. O iFry em si, ele tem ajudado, assim, é porque vai pra... É ilusão ou ajuda? Ajuda Airfry? muito. Porque ali você vê aquela deixa bacia, isso. chega xiringa aquele colesterol todinho, quando eu vejo que aquilo ali é pra dentro das veias. O airfry ajuda muito, porque ali você deixa de utilizar a margarina ou a manteiga no preparo do alimento. É a Então, própria gordura ali. preferir sempre o azeite, de preferência o azeite extra virgem, ou preparo junto com o airfry, que No vai iFry, ajudar bota lá que a diminuir essa gordura vai trans. secar aquele... Você bota uma linguiça, a linguiça seca, fica aquele negócio lá embaixo, eu fico imaginando. Tem Tem pergunta aqui? pergunta, se o Batalha? Tá. Faça isso, Faz Batalha. aí, Sil. Tem o nosso ouvinte, o Gilson de Valentina, mandou um áudio. Doutor, por gentileza, coloca o fone aí, Bota aí. para a gente poder rodar o áudio dele aqui com a pergunta para o nosso convidado. Bom dia, Erli. Eu queria perguntar a esse médico, Erli, ao doutor aí, por favor, o óleo de coco. Eu só como aqui óleo de coco. Bom, Só asso aqui, não uso manteiga, olha aí. muita alface, muita tomate, cebola. Isso é bom pro colesterol também? Óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco. Não, o óleo de coco não é bom também. O óleo de coco é rico em gordura trans. Teve uma época aí que o óleo de coco fez parte aí da dieta da doutor. moda, Ele tava mas fazendo também ele tudo não é certo, uma doutor. boa opção. Tava fazendo Mas ele com tá alface. fazendo a parte boa, Uma ingerir mais alfacinha. hortaliças. Agora, se Uma botar um cebolinha. azeitezinho Pastas, extra, vegetais. Aí extra ele virgem, colocou aí... óleo de coco e estragou tudo. Aí você colocou o óleo de coco, estragou tudo. Olha, óleo de coco Tem não é seu bom justo pancada, da não, seu pergunta, Gilson. tá vendo? Não vou Tá comprar, é Mas caro. de estragou coco. porque fritou ou porque não é fosse bom in de todo natura, jeito? assim, podia Se não. fosse in natura, Ele bom? natura ele já é, É melhor. ruim, não Ah, é é ruim? recomendável, Ah, não. meu Deus. óleo Só de pro coco é cabelo, viu, seu carregado. Então Batalha? esquece o óleo de coco, até que é Óleo de caro, coco. né? Teve na moda, né? Que a mulher Teve. coisava pra emagrecer, Eu né? tenho em Tal. casa. Óleo de coco, tá É, vendo? mas aí? não tô usando, não. Ah, não usa mais Glória a não. Deus, não eles usa vão mais jogar fora. Caro, viu? Ó, deixa a gente agradecer, doutor Lucas Suassuna, pela participação. Muito bom dia para o senhor. Obrigada por ter vindo dar essa aula mais uma Me vez. aguarda aqui. que eu vou chegar lá. Trazermos de volta para esse choque de realidade que é necessário, viu? Obrigada pelas dicas. Seja sempre bem-vindo, doutor Eu vou, Lucas. Imagina, eu vou prazer lhe ser tá aqui. sincero aqui. Minha mulher me matriculou na academia 4 meses, eu fui 3 dias. Hoje à tarde eu estarei lá. Vamos ver se tem solução. Hoje à tarde eu estarei lá e semana que vem eu lhe procuro. É. Já tem seu contato já. Obrigada, doutor Já Lucas. sei onde Diga lhe seu achar. Instagram novamente para ver se eu tô seguindo. Se eu não tiver, eu vou Nosso seguir Instagram agora. Já tô é seguindo, já. cardiologista Lucas Suassuna. Eu já tô seguindo aqui Fácil faz de achar. tempo. Posso perder não. Maria. Lucas É a última tentativa do Lucas ponto indivíduo aqui. É.
É a UTI ali, última tentativa do indivíduo. A minha aqui. Seguindo tá aqui. agora, achei, cardiologista ponto Lucas Suassuna. Doutor, meu triglicerídeo tá beirando os 500. Vamos cuidar disso daí. Doutor, aí, olha, por favor, cuide direitinho. Meu LDL, o L. Vamos aqui. Tchau. Depois Obrigada, vou perguntar doutor. ao senhor qual é o L aqui, porque tem um alto e tem um baixo. Vai que, né? Vamos aqui. Obrigado, doutor. Tchau, meu amigo. Vamos seguindo aqui agora, deixa eu me ver aqui. Ó, hoje dia dos pais, quer dizer, domingo dia dos pais. Pai? É pai? Olha aqui, Parabéns, aproveitando doutor aqui, Lucas, parabéns aqui. Parabéns, viu? Felicidades pro Abençoe. senhor, tá bom? Tá. Quantos? Tenho dois. Dois. Nomes e idades. Tem a Mariana, que tem 6 anos, e Rafael, que tem 1 ano e meio. Ah, que Mariana da idade da bênção. Aninha lá em casa. É, verdade. Abraço. Doutor Lucas Suassuna com a gente aqui. Ó, tem